Quais são os principais fatores que estão dificultando a vida dos brasileiros, dos imigrantes brasileiros, e não só brasileiros, mas de todos os países subdesenvolvidos aqui na Espanha, e não só na Espanha, na Europa em geral. Então fica ligado que hoje eu vou trazer algumas informações muito importantes e relevantes, caso você esteja pensando em vir morar aqui na Espanha ou na Europa. O salário das pessoas não está conseguindo acompanhar o valor dos imóveis. No caso da Espanha, o valor dos imóveis subiu 20% acima do salário das pessoas. Porém, países como Portugal, por exemplo, como Luxemburgo e como Holanda, esse valor, essa desproporção é muito maior ainda. Inclusive, na Holanda, é o país que mais teve essa desproporção, com esse aumento absurdo no valor dos imóveis. E o que aconteceu? Os imóveis subiram 50% a mais do que o salário das pessoas. Inclusive, algum vídeo que eu fiz aí uns meses atrás, eu comentei que o meu irmão, por exemplo, mora na Holanda já há 10 anos, 11 anos, e ele comprou o imóvel dele há uns 4 anos atrás, porque ele percebeu já o que estava acontecendo e felizmente ele conseguiu dar entrada e financiar o imóvel dele. Mas esse é um problema, é uma realidade que a Europa inteira, a maioria principalmente da Europa, está tendo que combater nesse momento. A Espanha já está adotando várias medidas para que os aluguéis não aumentem, por exemplo, porque se o preço de venda dos imóveis aumenta, os aluguéis aumentam também. Para vocês terem uma ideia, na Alemanha, a Alemanha teve 33% a mais de aumento no valor dos imóveis em relação à renda das pessoas. Então a gente sente isso na prática. Pessoas que estão aqui já há 10, 20 anos, brasileiros, eu inclusive conheço brasileiros que estão aqui há 20 anos, e essas pessoas muitas vezes moram durante um período longo, né, de 5, 10 anos no mesmo imóvel, e às vezes o proprietário, quando ele pede o imóvel para si para poder vender, essas pessoas têm que sair desse imóvel, que elas estavam pagando aí 600, 700 euros, elas vão ter que buscar um imóvel no mercado e o aluguel delas pode subir até 1.000, 1.200, entendeu? Então pode até dobrar o custo de aluguel. E isso está dificultando muito a vida das pessoas, dos trabalhadores, mas com certeza eu diria para você, se você tiver a possibilidade de comprar um imóvel logo que você vem para cá, vai ser muito mais fácil para você, porque a tendência é continuar aumentando o valor dos imóveis, e principalmente aqui na Espanha. A Espanha é um país que recebe pessoas, os nórdicos, que vêm lá de países como Finlândia, e hoje os finlandeses e os poloneses são duas nacionalidades que estão vindo em grande quantidade, grande número para cá por causa desse conflito que está acontecendo lá com a Ucrânia e a Rússia. A Finlândia agora sinalizou que está pensando em entrar na OTAN, e isso está fazendo com que muitas pessoas finlandesas venham para cá morar, comprar o seu imóvel para garantir os poloneses também. A Polônia está com muito medo de que a Rússia vai invadir também daqui a um tempo. Então isso está fazendo essa imigração aumentar, e são países europeus. E aí os brasileiros que vêm para cá, argentinos, venezuelanos, enfim, a gente tem imigrantes de vários países subdesenvolvidos, eles acabam tendo que competir com europeus na compra do imóvel, e é uma competição desleal, certo? E também a Espanha hoje, em torno de 20% da população aqui é idosa acima de 65 anos. E o que isso significa? Tá? Segundo uma reportagem também do Idealista, esse número vai aumentar ainda mais, ele pode chegar até 35% nos próximos 12 anos. As pessoas, os brasileiros, trabalhadores, estão competindo com pessoas que são muitas vezes os baby boomers, que são muito ricos e se aposentam de países ricos, então vem com muito dinheiro, com facilidade para comprar o seu imóvel. Que imóveis hoje aqui, a gente tem imóveis a partir de 100 mil euros, né? Estúdios nessa região da Costa do Sol por 100 mil euros, e a partir de 100 mil vai subindo. Então esses imóveis, esses valores são baratos se nós compararmos com preços
de imóveis na Suécia, por exemplo, que segundo um amigo meu, na Suécia você não compra nada abaixo de 600 mil euros. Então aqui é barato ainda na Espanha. Então vai acontecer o quê? Um grande aumento ainda nos próximos 5, 10 anos. Eu digo isso baseado no conhecimento, na experiência que eu tenho. Eu trabalhei 3 anos em Florianópolis, trabalhei na Dalton Andrade, na Pirâmides, empresas grandes onde eu fui treinado, tive a sorte de aprender com pessoas com muita experiência, ótimos profissionais. E na época que eu comecei a trabalhar com imóveis, isso em 2009, eu já achava um absurdo os valores dos imóveis em Florianópolis. Na época, quem comprava em Florianópolis, em sua grande parte, eram os paulistas, que vinham com muito dinheiro e compravam imóveis caríssimos, e a gente não acreditava que os preços poderiam aumentar, e na época a gente pensava que poderia ter uma bolha, porque os preços estavam muito altos. Hoje Florianópolis é um dos preços, metros quadrados mais caros do Brasil, inclusive, e eu comparo muito Florianópolis com a Costa do Sol, porque é um litoral e as pessoas, quando elas têm dinheiro, elas querem se aposentar, elas querem ter qualidade de vida, e elas vêm, elas compram um imóvel para finalizar a sua vida com qualidade, com saúde, porque aqui você está falando de 2 fatores fundamentais, que é o clima, que favorece a pessoa se movimentar, fazer mais exercícios, pegar mais sol, que é fundamental para a saúde, e também o sistema de saúde da Espanha é referência na Europa e no mundo inteiro, tá? Eu posso falar por experiência própria também, quando a gente precisou de médico aqui, a gente vai ali, é fácil de marcar, e você recebe uma prescrição se você está gripado, por exemplo. Vamos supor aí que você vai precisar tomar um antibiótico, um anti-inflamatório, um relaxante, um xarope, alguma coisa. Você recebe a receita e vai na farmácia e você paga 40% apenas do valor dos remédios. E então, assim, comparado com o Brasil, me lembro que às vezes tu ia na farmácia e gastava facilmente mais de 100 reais. Aqui você, com 5 reais, 5 euros, às vezes você consegue comprar todos os medicamentos. E aqui, uma curiosidade para quem não sabe, mas todos os preços são tabelados, não existe variação de preço de uma farmácia para outra. Isso eu considero bom também, porque você não precisa ficar pesquisando preço. Você vai na farmácia, qualquer farmácia vai ser o mesmo preço cada medicamento, e todas elas fornecem medicamentos através do Sistema Nacional de Saúde da Espanha, que é um dos melhores do mundo. Inclusive muitas pessoas que vivem aqui há muito tempo dizem que aqui a saúde pública ela é bem melhor do que a privada. Então, para vocês terem uma ideia de como é que é a qualidade da saúde aqui. E isso, todas essas qualidades que eu estou falando aqui vão fazer com que os imóveis aumentem cada vez mais e possivelmente vão dobrar aí nos próximos 10 anos. Então, por isso que está acontecendo realmente esse boom. Eu falei para vocês aí vários aspectos. Esse aspecto de que as pessoas mais velhas estão vindo morar aqui cada vez mais, pessoas ricas de países ricos aqui do norte da Europa se aposentam e vêm para cá, então isso é uma grande concorrência, certo? E também essa imigração em massa que está vindo de países principalmente como a Polônia, como a Finlândia. Agora os finlandeses já dominam aqui a cidade de Fuengirola, que fica aqui do lado de Marbella, né? A gente já morou em Fuengirola quando a gente chegou. Fuengirola possui a maior comunidade finlandesa do mundo, tá? Se eu não me engano, são 80 mil habitantes a cidade de Fuengirola, e em torno de 10% da cidade é composta por finlandeses. Inclusive a prefeita de Fuengirola é finlandesa, e você percebe na cidade de Fuengirola uma organização única, difícil de encontrar em algum outro lugar aqui na Espanha, justamente porque tem essa cultura finlandesa por trás. Existem bairros, existem várias lojas que vendem produtos finlandeses ou produtos nórdicos, porque existem muitas pessoas nórdicas vivendo aqui, tá? Então, assim, ó, esse problema que está acontecendo agora em relação aos imóveis é uma coisa que tende a aumentar. Isso é algo que é novo para a maioria dos brasileiros que está vindo para cá, porque 2 anos atrás, antes da pandemia, a situação era bem diferente do que está acontecendo agora. Então, a pandemia e essa grande imigração que está vindo agora do norte da Europa, né, juntamente com o terceiro fator principal, que é a inflação.
que o mundo inteiro está sofrendo a inflação, certo? Então os imóveis também estão aumentando de preço e as pessoas estão tendo uma diminuição no seu poder de compra. Então todos esses aspectos aí estão realmente dificultando a vida das pessoas que moram aqui. E não é só, pessoal, problema dos brasileiros, dos imigrantes. Não, os espanhóis também condenam muito esse aumento de preços. E o governo está tentando controlar esse aumento de preço, mas é complicado o governo interferir, porque aqui existe uma demanda muito maior que a oferta e a tendência lógica é que os preços aumentem. Então alguns fatores que eu vou deixar aqui de sugestão, caso você queira vir para cá com mais tranquilidade, mais segurança. A primeira delas é fazer uma consultoria conosco, com a Natasha. Inclusive nós estamos fazendo várias consultorias, pessoas que vêm principalmente da Irlanda e da Inglaterra. São os principais países que os brasileiros estão hoje, e lá a gente sabe que tem muito trabalho. E aqui já na Espanha não é tão fácil conseguir trabalho, principalmente nessa zona aqui da Costa do Sol, que não é uma metrópole, não tem tantas indústrias, e no começo a pessoa sente mais dificuldade. Então com uma consultoria, com uma orientação de profissionais, de pessoas que já têm experiência, que estão preparadas, tanto para trabalhar com a documentação, quanto para orientar em relação à parte de aluguel, orientar em relação à parte de trabalho, certo? É importante e é interessante você pensar nessa possibilidade. Outra coisa que é super importante, que eu já falei em outros vídeos, é você ter um planejamento. E nesse planejamento você precisa colocar o capital de giro. Alguns meses atrás eu ia sugerir que você viesse com no mínimo 1 ano de despesas pagas. E hoje eu já não aconselho somente 1 ano, porque é pouco, na minha opinião. Você pode até vir, por exemplo, se você calcula que você vai gastar com a sua família 2.000 euros por mês, você precisa vir com 24.000 euros para cá. Porém, quando você vem para cá, você lidar com situações de dificuldade, com imprevistos, surpresas negativas. Por exemplo, hoje em dia, como eu já falei no vídeo anterior, as pessoas estão pedindo, se você não tem renda na Espanha, você vai ter que pagar muitas vezes 1 ano de aluguel adiantado. Só que além de pagar 12 meses de aluguel adiantado, você tem que pagar geralmente 2 meses de fiança para poder alugar o imóvel e mais 1 mês de comissão da imobiliária que vai intermediar. É muito difícil você conseguir alugar sem a intermediação de uma imobiliária ou de um corretor. Então você já vai ter que pagar 15 meses adiantado para alugar esse imóvel, sendo que isso não é garantia de que você vai conseguir alugar. Hoje em dia as pessoas estão pedindo 1 ano adiantado, mais a comprovação de que você tem uma renda, não precisa ser necessariamente na Espanha, mas a maioria prefere uma nómina aqui na Espanha. Então as dificuldades são várias, tá? Não adianta só vir com dinheiro, e talvez você precise gastar para colocar o seu filho na escola no começo, ou se você não tiver filho, talvez você precise comprar um carro, porque aqui na região da Costa do Sol é muito importante você ter carro. Não é que nem Barcelona ou que nem Madrid, que você pode se deslocar com o metrô com facilidade. Então todos esses aspectos você tem que levar em consideração. Nós vamos estar agora essa semana viajando para Portugal, para Algarve, vamos tirar umas férias, encontrar com a família. Nós vamos fazer mais vídeos para vocês aí, então deixa um comentário aqui, quero saber o que vocês estão achando, quais os conteúdos que vocês querem que eu fale mais, que nós falemos mais aqui no canal. Então é isso aí, galera, obrigado por assistir o vídeo, um beijo no coração de vocês, até o próximo, valeu!